Hoje a gente vai conversar um pouco sobre berço. Berços, existem tantos modelos que como escolher um berço, né? Pode ser uma dúvida muito grande para uma mãe de primeira viagem. Então, se você tem essa dúvida e se você tá escolhendo um berço, fica comigo nesse vídeo. Eu sou a Letícia, eu sou biomédica, mestre e doutora em bioquímica e eu sou mãe da Laura e do Levi. Tenho experiência com alguns berços, já usei alguns berços com os meus dois filhos e a gente vai conversar sobre isso hoje. Então, o primeiro tipo de berço que a gente pode falar são os Moisés. O Moisés, ele é tipo um cesto, referência ao Moisés da Bíblia, né? E ele pode ser muito útil nos primeiros dias e nos primeiros meses do bebê. Ele acaba fazendo um aconchego, né? Tem alguns que são bem bonitinhos, como um cesto mesmo. Vou deixar umas imagens aqui para exemplificar. Mas eu acho que a grande desvantagem do Moisés é que ele só pode ser usado por pouco tempo, né? À medida que o bebê vai crescendo, ele não vai cabendo mais ali. E à medida que ele for virando, sentando, isso também não fica mais muito seguro. Um outro modelo que tem, e que esse eu gostaria de ter experimentado, eu nunca usei, mas eu acho que é muito útil, deve ser muito bom, são aqueles que acoplam na cama do casal. Se eu não me engano, o nome dele é Side by Side. Se o nome estiver errado, eu vou colocar o nome aqui, também vou colocar umas imagens. E ele fica acoplado na cama do casal, né, como eu já disse, e você fica fazendo uma espécie de cama compartilhada, mas com o bebê no lugar dele. É uma cama compartilhada e não é, porque tem uma cama e um berço. Ele deve ser muito prático, muito confortável, todo mundo deve dormir bem nessa situação. Essas são as grandes vantagens. Mas assim como o Moisés, a desvantagem é que à medida que o bebê vai crescendo, né, eu imagino que ele não vai mais cabendo ali, não vai ficando seguro. Quando o bebê senta, né, como ele é sempre alto, também não fica muito seguro, então essa é a grande desvantagem dele. Pode ser útil por um tempo curto, alguns meses, né, 3, 4 meses, até 6, extrapolando. Um outro modelo que é muito fofo também são os mini berços. Os mini berços, o nome já diz, são berços bem pequenininhos, que também, assim como o Moisés e os berços side by side, eles são usados nos primeiros dias, nos primeiros meses do bebê. Eles são altos, né? Mas à medida que o bebê vai crescendo, ele não dá mais, né? Ele fica inseguro, ele não comporta mais o bebê. A grande vantagem é que ele é mini, então ele cabe em qualquer lugar, né? A gente sabe que hoje as casas são pequenas, não tem aquele espaço grande para um berço tradicional. E o mini berço, ele pode caber em qualquer pequeno espaço que tiver. Essa é a grande vantagem dele. O bebê pode se sentir mais aconchegado ali, né? Apesar a indicação é não usar kit berço, mas o berço em si já é pequeno, o mini berço. Mas ele também tem um tempo de duração curto, né? Quando eu tive meu segundo filho, eu até pensei em adquirir um mini berço por causa dessa questão do espaço, mas eu vi que não resolveria o meu problema, porque em 6 meses eu teria que pensar numa outra alternativa para ele dormir. Bom, esses são os tipos de berços que existem, mas que eu nunca usei. Então agora vamos conversar um pouco sobre os berços que existem e que eu já usei. Na verdade, desses 3 modelos que eu disse, eu tive experiência com um sim, que foi o Moisés. Os meus 2 filhos, até 2 meses e meio, 3 meses, eles dormiram no Moisés. Não no Moisés tradicional, que nem da imagem, uma cesta, um berço só pra isso, mas eles dormiram no Moisés do carrinho. O carrinho que eu tenho, ele vem, o carrinho ele pode se transformar no Moisés, né? E eles dormiram até essa idade ali. Eles eram muito pequenos, não viravam, não se mexiam muito. Não é a recomendação que os bebês durmam no carrinho, né? Na verdade, não era o carrinho em si, era o Moisés. Mas a minha experiência com a minha primeira filha foi que quando eu passei ela pro berço, né, quando a gente chegou da maternidade, eu coloquei ela no berço, ela não dormiu bem de noite. Na noite seguinte, eu deixei ela dormindo no Moisés e ela dormiu super bem. Ela despertou algumas vezes de madrugada, mas nem comparado com a primeira noite. Então eu passei a deixar ela dormir no Moisés. Eu acredito que ela tenha se sentido mais aconchegada aí. E eu já, no meu segundo filho, eu já falei, vai dormir no Moisés nos primeiros dias. Pode ficar com esse, tá bom? E aí foi sucesso, assim, o meu segundo sempre dormiu bem e continuei usando o Moisés por esse tempo, até que eu achei que não tava mais legal, né? Mas eu transferi os dois do Moisés pro berço antes de eu achar que fosse ficar perigoso, que eles pudessem, antes deles começarem a virar e
muito menos sentar, né, que já não tinha idade pra isso. E aí depois desse período no Moisés, os meus 2 filhos passaram pro berço e cada um eu tive uma experiência diferente com o berço. Na minha primeira filha, a gente ganhou um berço no modelo americano, aquele padrão. Vou colocar uma fotinha dela aqui no bercinho, né? E ele cabia no nosso quarto, então a gente colocou ali o berço no modelo americano. Ele era um branquinho, bem simples, bem neutrinho, eu queria desse jeito mesmo. E ela dormiu ali até a gente se mudar pra esse apartamento quando ela tava com um pouco mais de 2 anos, né? Então ela passou pra lá com um colchão alto, à medida que ela foi crescendo, mexendo mais, sentando, a gente baixou a grade e depois ela passou pra caminha, mas aí é outro assunto. Mas voltando a falar do berço, antes de adquirir um berço, é importante a gente prestar atenção em algumas coisas que estão relacionadas à segurança do berço. E como eu já disse no meu vídeo de 7 melhores livros para grávidas, quando eu tava fazendo o enxoval da minha primeira filha, eu adquiri esse livro, Grávida e Prática, e nele tem algumas especificações sobre o berço. Muito importante, né, de destacar são as questões de segurança do berço, né, as dimensões, os tamanhos, e nesse livro ele descreve tudo como deve ser, né. Eu vou destacar algumas coisas aqui. A primeira coisa é em relação ao tamanho. Não existe um padrão aqui no Brasil, por isso que a gente fala daquele berço que segue alguns padrões, né, alguns tamanhos adequados, a gente chama de berço no modelo americano. A gente acaba comprando esse modelo, por quê? Porque é mais fácil de você achar um colchão do mesmo tamanho depois e achar lençol, roupa de cama, né, desse tamanho depois. Então isso vai ser mais fácil, a gente acaba seguindo essa padronização, porque a padronização em si ajuda. Como aqui no Brasil não existe um modelo fixo, né, um padrão de tamanho, a gente segue esse, que tem as medidas de 170 centímetros por 70. Então, essas são dimensões internas do berço. Além disso, tem outras coisas que a gente tem que prestar muita atenção na hora de comprar um berço. A primeira delas é que a largura entre as grades não deve ser superior a 6,5 cm e que a largura entre as grades e o estrado não deve ultrapassar 2,5 cm e a distância do topo da grade até o estrado não pode ser menor que 60 centímetros. Então, a recomendação desse livro é que quando você for comprar um berço, você leva a trena junto com você. Hoje eu acho que muita gente acaba comprando pela internet, né? E acaba que tem as especificações dos tamanhos na descrição do produto. Mas se não tiver, eu acho que em todos os sites você consegue conversar com o vendedor e saber como é que é. De maneira geral, a recomendação é que a grade do berço seja fixa. Isso a gente via mais antigamente, né? O berço com a grade móvel, que quando você abaixava o estrado, né? É importante também que o berço tenha algumas alturas de estrado e a maioria tem 2 alturas, algumas tem 3. Mas voltando a falar da grade, a grade é importante que ela seja fixa. Alguns berços antigamente, né, tinham a grade móvel e isso pode gerar acidente, a grade pode descer quando isso não for necessário, machucar o bebê. Então, se você tem um berço de grade móvel, é muito simples resolver isso, é só fixar a grade de alguma maneira. Então, a recomendação é que se use berço com grade fixa. O berço que eu usei com a minha filha, ele também tinha rodinhas, o que facilitava a gente mexer o berço. Só que, de certa maneira, as rodinhas elas eram um pouco agarradas, elas não mexiam muito bem, não. E isso é importante para facilitar a limpeza, né? Para que o ambiente do quarto do bebê não fique empoeirado, você consiga arrastar o berço para limpar embaixo. E o berço dela também virava caminha, só que a gente acabou não usando a caminha, porque a gente teve o segundo filho, né? E a gente acabou comprando outra cama, porque a ideia era ele dormir nesse berço dela. O que não aconteceu e a gente já vai entender por quê. Mas finalizando um pouco sobre essa questão do berço tradicional, do modelo americano, eu acho que a última coisa que falta falar é do colchão. Se você acha que tem mais alguma coisa que precisa falar do berço que eu não falei, coloca aqui nos comentários pra tirar dúvida e a gente continua conversando. Mas a última coisa que eu vou falar desse berço é o colchão. E aqui nesse livro também tem algumas indicações de colchão. O que é, né? Até 3 anos, o ideal é que a criança durma em um colchão de espuma densidade 18. Isso vai dar um pouco de conforto e segurança. O colchão que a minha filha usava, ele também, um dos lados dele, ele era impermeável. Caso de acontecer algum acidente, algum vazamento de xixi, né, durante a noite, não estragar o colchão, dele não ficar molhado.
Por último, eu não posso deixar de falar mais uma vez que não é nada recomendado que se use o kit berço no berço, né? Apesar deles serem muito lindos, não é recomendação, principalmente depois que o bebê ganha um pouco mais de mobilidade, começa a virar, a sentar, porque ele pode se enroscar nos detalhes do kit berço, né, e causar algum acidente. Ninguém quer que isso aconteça. Existem outras maneiras de decorar o quarto do bebê, a gente pode falar sobre isso depois, mas a recomendação é que não se use o kit berço. E já no meu segundo filho, a gente tinha intenção sim de usar o mesmo berço que a gente usou na nossa filha, com a nossa primeira filha, né, o berço no modelo americano, a gente já tinha tudo colchão. O que a gente fez foi comprar uma cama pra ela já tava com 2 anos e pouco. A gente comprou uma cama pra ela, que ela ficasse segura e dormisse lá. Só que a gente se mudou pra esse apartamento onde não cabia no nosso quarto o berço do modelo americano que a gente tinha, porque ele era grande, não tinha espaço no nosso quarto, né? Só que a gente deu a maior sorte, porque a gente ganhou o livro, né, filha? A gente ganhou esse berço aqui que tá atrás de mim esse vídeo todo. É um berço portátil, um mini play da Safety First. Muitos lugares chamam isso de chiqueirinho. Isso é próprio pra criança brincar. É um berço de camping, né? Ele é ridiculamente simples de montar. Ele vem numa bolsa, num tamanho até razoável para uma coisa que é portátil, mas ele tem assim, ele é muito prático. Ele cabe em pouco espaço, ele já cabe. E ele fica aqui no meu quarto, do lado da minha cama. E é o que a gente tem usado agora com o segundo. Não é recomendado usar colchão nele, né? Por causa do peso do bebê e dessa altura, né? Porque ele também faz 2 alturas de estrado. Ele tem uma peça que forma como se fosse um estrado. E se eu não me engano, a recomendação de usar ele é até 15 quilos do bebê. O meu pequeno ainda tá dormindo nessa parte elevada, que ainda é seguro. E ele também vem com um mosquiteiro, é ótimo. Estamos gostando bastante da experiência de usar o berço portátil. E quando formos viajar com o pequeno, com certeza a gente vai levar ele, dependendo do lugar que a gente vai, né? A gente vai levar. A filha mais velha, ela dormiu num berço desse um pouco antes de completar 2 anos, porque a gente viajou e foi no hotel que disponibilizaram pra ela, né? Tava na descrição, quando a gente reservou, que eles disponibilizariam um berço e foi esse modelo que eles disponibilizaram. Vamos ver até quando vai ficar seguro pro pequeno dormir aqui, até quando ele vai dormir no nosso quarto, né? Porque um dos motivos de eu não usar o berço americano que a gente tem é que ele não cabe no nosso quarto. Eu não queria que ele dormisse em outro quarto, porque ele ainda é muito pequeno e tem alguns despertares. Mas fora isso, ele pode dormir depois que ele tiver mais maduro nessa questão do sono noturno. Ele pode passar pro quarto com a mais velha, né? Mas até a segunda ordem ele tem dormido aqui. Mais algum modelo de berço, mais algum detalhe de berço que exista e você acha que eu não falei nesse vídeo, deixa nos comentários. Não se esquece de se inscrever no meu canal se ainda não for inscrito. Deixa um like se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou na escolha do berço, né? Principalmente para mães de primeira viagem que ficam com tantas dúvidas de como escolher um berço. Um beijo e até a próxima dica.